Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal. Hoje a gente tem uma tarefa bem interessante aqui. Vamos fazer uma análise mais aprofundada dos resultados do BTG Pactual, olhando para o segundo trimestre de 2025. A gente está com o material todo aqui, apresentação institucional, demonstrações financeiras, aquelas completas, auditadas e o relatório de divulgação. E a nossa missão aqui é, ir um pouco além dos números que saem na manchete, né? Queremos extrair os destaques financeiros, claro, os avanços estratégicos também, mas assim, tentar identificar os pontos fortes por trás disso, os desafios que podem estar ali, talvez nas entrelinhas, e o que dá para esperar do banco daqui para frente. Tudo com base só nesses documentos oficiais mesmo. Entender o que rolou nesse trimestre, que foi recorde. Exato. É olhar para aquele lucro líquido ajustado, 4,2 bilhões, que é, uau, impressionante, e se perguntar, tá, mas de onde veio isso? É sustentável? Que riscos vêm junto com essa performance toda? A ideia é conectar os pontos, sabe? Entre as áreas de negócio, as iniciativas ESG, que eles falam bastante, a expansão internacional e também, claro, o que os auditores apontaram ali como áreas mais críticas, que exigem mais julgamento. É uma exploração completa mesmo do momento do banco. Ótimo. Então vamos começar justamente por aí, por esses resultados que chamaram tanto atenção. O BTG falou que foi o melhor semestre da história e o segundo TRI foi especialmente forte, certo? Receita total de 8,3 bilhões, esse lucro de 4,2 bi que você mencionou, e o ROIA ajustado batendo 27,1%. São números, assim, bem expressivos. Sem dúvida. Crescer 38% na receita, 42% no lucro ajustado, comparando com o mesmo período do ano passado, isso mostra um momento muito positivo. E o interessante, eu acho, é ver que essa força veio de várias áreas diferentes. Isso diz muito sobre a tal resiliência do modelo de negócios integrado que eles sempre destacam, né? Faz sentido. A apresentação que a gente está vendo aqui mostra recordes em várias frentes mesmo. Onde você acha que foram os maiores impulsos para essa performance toda? Olha, o Investment Banking, essa área teve uma recuperação bem notável, sabe? Mas que dobrou a receita em relação ao primeiro trimestre. Chegou lá nos 782 milhões. Isso foi muito puxado por operações de M&A, fusões e aquisições, e também pela retomada forte do mercado de dívida, o DCM. Mostra que o banco está pronto para capturar a oportunidade quando a janela do mercado abre, né? E Corporate Lending and Business Banking também foi um super destaque. Receita recorde de 2,1 bilhões. Isso reflete não só o crescimento da carteira de crédito, mas também que eles conseguiram manter spreads saudáveis ali. E a parte de Wealth Management and Consumer Banking também brilhou bastante, não foi? Com 1,2 bilhão, outro recorde para a conta. Sim, cresceu mais de 18% só nesse trimestre, e aqui a combinação foi potente, eu diria. Teve uma captação bem robusta de clientes e também a consolidação total das receitas da Julius Baer Brasil. A aquisição foi concluída ali no finzinho de março, então agora já está mostrando o resultado no balanço. É um sinal de que a estratégia da aquisição foi acertada e já está dando frutos visíveis. E até mesmo o Sales and Trading, que é uma área que depende mais do humor do mercado, né, teve um trimestre forte, fez 1,9 bilhão de receita. Parece que se beneficiou de volumes maiores dos clientes. Falando em captação, os números de Asset Management e Wealth Management, nossa, juntos somaram quase 60 bilhões de entrada líquida de dinheiro novo, o tal do Net New Money. Só no trimestre. E isso num cenário que a gente sabe que a indústria de fundos no Brasil estava sofrendo com resgates. O que isso diz pra gente? Isso diz muito, né? Diz muito sobre a força da plataforma de distribuição e a confiança que o mercado tem na marca BTG Pactual. Porque captar 59 bilhões, 28 bi no Asset e 31 bi no Wealth, enquanto a indústria toda, segundo a Ambima, encolheu quase 40 bilhões no mesmo período, é uma demonstração clara de um diferencial competitivo muito importante. Não é só um número impressionante por si só. Sugere que eles conseguem atrair capital mesmo em tempos mais turbulentos, sabe? E isso levou o total sob gestão e administração, o AUA, o A1, para 2,1 trilhões. É muita coisa. E todo esse crescimento também apareceu na carteira de crédito, né? Chegou a 238 bilhões, um aumento de 22% no ano,
Mas crédito crescendo assim sempre levanta aquela pulga atrás da orelha sobre risco, não levanta? Exatamente. Sempre levanta. O crescimento é expressivo, sim. E os relatórios fazem questão de destacar a qualidade da originação, inclusive naquele segmento de PMS, Pequenas e Médias Empresas, que já soma 29 bilhões de reais. Mas é justamente aqui que um dos principais pontos de atenção dos auditores, que a gente vai falar mais, se torna bem crítico. A nova regra de provisionamento para perdas esperadas, a tal da CMN 4966, essa norma exige uma visão, digamos, prospectiva do risco desde o comecinho, já considerando cenários futuros. Então o desafio para o BTG e para o setor inteiro, na verdade, é manter a qualidade dessa carteira que está crescendo e, ao mesmo tempo, provisionar de forma adequada nesse novo cenário regulatório, que é mais complexo. A gente volta nisso nos desafios. Interessante essa conexão. Antes da gente ir para os desafios, então, tem outro pilar que o banco sempre enfatiza muito, que é a agenda ESG. O que teve de concreto nesse trimestre sobre isso? Olha, eles parecem estar consolidando a estratégia nessa frente. Lançaram a terceira atualização do Sustainable Financing Framework deles, e a novidade é que agora ele está expandido para o grupo todo, incluindo o Banco Pan e as operações internacionais. Isso sinaliza uma integração maior do ESG na estratégia global, né? Além disso, eles receberam 2 prêmios da Environmental Finance por operações específicas, um Green Bond e um financiamento na área de saneamento. Isso dá uma tangibilidade externa para os esforços deles, né? Mostra que o mercado está reconhecendo. E a TIG, que é a gestora deles de investimentos florestais, com mais de 7 bilhões de dólares sob gestão, continua sendo um exemplo bem prático dessa atuação em ESG. E a expansão internacional continua firme, com o anúncio agora da compra do HSBC Uruguai. Qual a leitura estratégica que você faz desse movimento? Para mim, é um passo bem claro para fortalecer a presença na América Latina. O Uruguai é um mercado financeiro relevante aqui na região, principalmente em wealth management, gestão de fortunas. Comprar 100% do HSBC lá por cerca de 175 milhões de dólares adiciona mais uma peça nesse tabuleiro regional que já tem Chile, Colômbia, México, Peru, Argentina. A lógica parece ser criar uma plataforma latino-americana cada vez mais integrada, sabe? E conectada com os hubs internacionais deles. Claro, a execução dessa integração depois vai ser o ponto-chave, como sempre. Tá certo. E para a gente fechar esses pontos mais positivos, os indicadores de capital e liquidez Basileia em 16,2% e o LCR em 170,1% parecem bem confortáveis, né? Sim, estão bem robustos, acima dos mínimos que o regulador exige. Aquela emissão de letras financeiras perpétuas que eles fizeram no trimestre ajudou a reforçar o capital nível 1 adicional, o AT1, e vale notar também a melhora no índice de eficiência ajustado, que foi para 35,6%. Apesar do aumento das despesas que a gente já vai comentar, as receitas cresceram mais rápido. Isso é um bom sinal de alavancagem operacional. Ok, então resumindo a parte boa, tivemos um trimestre de resultados bem fortes, captação robusta mesmo com o mercado difícil, avanços na agenda ESG e mais um passo na expansão internacional. Mas, como dizem, nem tudo é um céu de brigadeiro, né? O próprio banco menciona o ambiente de mercado volátil. Como isso se traduz em desafios concretos para eles? Bom, essa volatilidade impacta diretamente a previsibilidade de algumas áreas, como Sales and Trading, por exemplo. Mesmo que ela tenha ido bem nesse trimestre específico, é uma área sensível a isso. O mercado de ações, o SM, também sente mais essa instabilidade. O indicador que reflete um pouco isso é o Value at Risk, o VaR médio diário. Ele mede a perda potencial máxima em condições normais de mercado. E ele subiu um pouquinho, de 0,16% para 0,22% do patrimônio líquido médio. Embora ainda esteja em níveis que o banco considera conservadores, é um aumento. Sinaliza uma maior exposição a riscos de mercado, seja porque as posições estão maiores ou pela própria volatilidade maior. É algo para se monitorar, com certeza. E o relatório dos auditores da PwC traz aqueles principais assuntos de auditoria, os PAs. O que eles nos dizem sobre as áreas de maior complexidade ou talvez de maior risco ali dentro? Os PAs são justamente isso. Destacam áreas onde o julgamento da administração é crucial
e por isso mesmo exigem uma atenção redobrada da auditoria. São 3 pontos principais que eles levantaram. Primeiro, avaliação de ativos financeiros complexos e sem liquidez. São os famosos ativos de nível 3. Pensa em participações em private equity, ações não listadas. Aqui a subjetividade é meio que inerente ao processo, porque se usam modelos internos, premissas que não são diretamente observáveis no mercado. Então, tem uma complexidade aí. O segundo ponto, como a gente já até adiantou, é a provisão para perdas de crédito, especialmente com a nova regra, a CMN 4966. A complexidade de estimar perdas futuras, considerando cenários macroeconômicos, coloca essa área como um foco natural de atenção. E o terceiro PAA são aqueles 4,6 bilhões em ativos fiscais diferidos lá no Banco Pan. Ah, sim. Só vira dinheiro de verdade se o PAN gerar lucros tributáveis futuros que sejam suficientes para compensar isso. O auditor validou a expectativa de que isso vai acontecer, mas, claro, existe uma dependência da performance futura do PAN. É um ponto-chave. Entendi. E nas notas explicativas também tem um detalhamento de várias contingências fiscais, classificadas como de perda possível. Somando tudo, os valores parecem bem relevantes, né? Sim, são relevantes. São vários processos tributários que estão em andamento. Em vez de listar cada um aqui, acho que o ponto central é que existe um passivo potencial significativo que está ligado a interpretações tributárias complexas, ágios de aquisições passadas, coisas assim. Embora o banco classifique o risco de perda como possível e não provável, que aí sim exigiria uma provisão no balanço, isso representa um risco latente, né? Pode impactar resultados futuros se as decisões na justiça ou na esfera administrativa forem desfavoráveis para o banco. É uma espécie de sombra que paira ali sobre o balanço. Outro ponto que a gente viu foi o aumento das despesas operacionais, 15,9% no trimestre. Isso deve acender um alerta para a gente. Olha, é um ponto a se observar com atenção, sim. O principal motor desse aumento foi a maior provisão para bônus, mas isso está diretamente ligado à forte performance das receitas, o que reflete o modelo de partnership deles. Em trimestres recordes como esse, é até esperado que o bônus suba bastante. Teve também o efeito da amortização do ágio da compra da Julius Baer, que começou a contar agora. Como a gente viu antes, o índice de eficiência melhorou, o que ajuda a mitigar um pouco a preocupação. Mas, claro, o controle de custos numa organização que está crescendo, se internacionalizando, é sempre um desafio constante. Não dá para tirar o olho. E falando nesse crescimento e nas aquisições, a integração da Julius Baer que está acontecendo e agora, potencialmente, a do HSBC uruguaio, isso sempre carrega riscos de execução, correto? Sem dúvida alguma. Integrar culturas diferentes, sistemas, equipes e, ao mesmo tempo, tentar capturar as sinergias que foram prometidas lá no anúncio, sem perder o foco no cliente, é sempre muito complexo. O BTG tem um histórico de fazer isso bem, mas cada M&A é um novo desafio operacional, um desafio de gestão. A execução bem-sucedida dessas integrações é fundamental para que as aquisições realmente agreguem o valor que se espera delas. Olhando para frente, então, o que toda essa análise desses documentos nos sinaliza sobre as perspectivas para o BTG Pactual? O que esperar? A aposta deles continua sendo na força do modelo integrado e na capacidade de continuar performando bem nas diversas franquias de clientes que eles têm. A geração consistente de lucros é vital, não só pelo resultado em si, mas também para realizar aqueles créditos tributários do Banco Pan que a gente comentou. E a expansão na América Latina, com o Uruguai sendo o capítulo mais recente, deve continuar sendo um vetor importante de crescimento para eles. Tudo indica que sim. A estratégia de fortalecer a presença regional parece bem clara. A ideia, o que tudo indica, é alavancar todas as linhas de negócio nos países onde eles já atuam, criando sinergias entre eles e também com os hubs internacionais. A América Latina parece ser vista, sim, como um mercado com grande potencial de crescimento para o modelo do BTG. E a agenda ESG? Deve ganhar ainda mais tração daqui para frente? Aparentemente, sim.
Fica bem claro que o banco vê o ESG não só como uma questão de responsabilidade corporativa, mas também como uma avenida de negócios relevante, oferecendo assessoria, produtos em finanças sustentáveis. A meta que eles colocam de buscar liderança regional nesse tema sugere que a gente vai ver mais iniciativas e mais foco nessa área sim. Em termos de gestão mesmo do dia a dia, quais seriam os pontos cruciais para a gente acompanhar nos próximos trimestres? Eu diria que a disciplina na gestão de riscos vai ser chave. Primeiro, monitorar bem de perto o risco de crédito, ainda mais com essa regra nova. Segundo, controlar a exposição a riscos de mercado, aquele VaR que a gente falou. E terceiro, administrar bem as contingências fiscais. Além disso, a capacidade de continuar ganhando eficiência. Fazer com que os investimentos que eles fizeram em tecnologia, nas plataformas digitais e as aquisições recentes realmente maturem e tragam os resultados esperados. Isso vai ser fundamental para sustentar a rentabilidade lá em cima. E para finalizar, eles mencionaram um programa de recompra de ações. Teve alguma novidade nisso? Existe um programa aprovado, sim, de até 2 bilhões de reais para recompra das units BPAC11. Ele é válido por 18 meses, desde o finalzinho de 2024. Pelo que consta nos documentos, não houve recompras agora no primeiro semestre de 2025, mas é uma ferramenta que a administração tem ali na manga para poder alocar capital, seja retornando para os acionistas ou eventualmente dando suporte para o preço das units, dependendo das condições de mercado. Bom, chegamos ao fim desta nossa análise dos resultados do BTG Pactual referentes ao segundo trimestre de 2025. Passamos pelos resultados financeiros recordes, falamos das iniciativas estratégicas como ESG e a expansão internacional, mas também abordamos os desafios importantes que os próprios documentos apontam, como os riscos de mercado, de crédito, as contingências e a questão da integração das aquisições. Esperamos que essa exploração toda tenha sido útil para quem nos ouve. Acho que foi um panorama bem abrangente, né? Tentando sempre conectar os números que a instituição divulga com a estratégia, os riscos envolvidos e as perspectivas futuras, usando exclusivamente o material que eles forneceram. Muito obrigada pela sua audiência. Se você gostou desta análise, por favor, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdo como este. E fica aqui uma reflexão final para a gente pensar. Com essa crescente complexidade das operações, a expansão internacional, o aumento natural da estrutura, como será que o BTG Pactual vai conseguir equilibrar aquela cultura de partnership ágil, empreendedora, que sempre foi uma marca registrada deles, com as demandas de governança, de controles, de processos, que são cada vez maiores numa instituição financeira global desse porte? Fica aí a reflexão. Até a próxima.